fala sobre cálculo renal? Quem já tem, né? Então, ultrassom, alguém tem? Um pouquinho das causas do cálculo renal. Tá? É um dos temas mais comuns no ambulatório. Tá bom? Não é muito legal no ambulatório, porque às vezes as causas a gente não consegue achar. Tá? Então fica com causa idiopática. Vocês vão ver que a investigação é bem chatinha para o paciente fazer. Então eles reclamam bastante também na hora de fazer a investigação. Tá? Então por que falar de cálculo renal, né, de nefrolitíase? A nefrolitíase é uma doença crônica. A gente sabe que mais da metade, quem tem cálculo vai voltar a fazer cálculo se a gente não investigar e não achar a causa para essa possível patologia. Ela tem uma prevalência de 3%, uma acidência de 12%. Então, mais de 10% a gente considera um pouquinho já importante para a população. Tá? 30% de quem tem cálculo já vai fazer alguma abordagem, ou cirúrgica ou medicamentosa. E é uma doença mais comum, em geral, no sexo masculino, no homem. Para fator de risco, a gente tem diversos fatores de risco, tá bom? Entre os que a gente mais sabe é baixa ingesta de água, né? Então, baixa ingesta hídrica. Tem um componente genético também, então história familiar é muito importante, algumas doenças são genéticas. Baixo volume urinário, então se eu bebo pouca água, eu faço menos xixi. Se eu faço menos xixi, vai ter mais solutos na minha urina e, consequentemente, vai ter mais chance de agrupar com a pele. Tá? Também tem a relação ao pH urinário, então tem algumas doenças como diabetes, obesidade, faz com que o pH urinário fique mais ácido e, consequentemente, mais chance de formar alguns tipos de cálculo. Tá? Gota, né? Então a artrite aquela doença dos pacientes que tem bastante crise de gota, tem mais chance de fazer cálculos por ácido úrico. Pacientes hipertensos que têm sobrepeso, que já tem uma história de fazer mais uso de sal, também é um fator de risco para fazer cálculo renal. Infecções de trato urinário crônica ou recorrentes, também tem algumas bactérias que produzem algum tipo de extratos que propensam a formar cálculos. Alguns medicamentos podem fazer cálculos também, que são fatores de risco, por exemplo, os HIV, né, os topiramato pode fazer cálculo. Então, medicações são fatores de risco também para a formação de cálcio. Dieta pobre em cálcio, né? Então a gente falava antigamente, quando o paciente tinha cálculo de cálcio, a gente tinha que tirar o cálcio da dieta, mas observou-se que aumentava a chance de fazer cálculo. Por quê? Porque quando a gente deixa sem cálcio no nosso intestino, a gente absorve mais oxalato, consequentemente faz mais cálculo que oxalato. Então uma dieta também pobre em cálcio é um fator de risco para a formação de cálculo. Tá bom? Uma dieta rica em sódio. Por quê? Porque se eu tenho muito sódio absorvido, eu vou aumentar mais a absorção, vou jogar mais cálcio, e pegar para frente mais cálcio no meu xixi. Consequentemente vai ficar mais solúvel. E um alto teor de proteínas também. Então, aquelas pessoas que têm genética de tomar cálculo primário, tomar creatina e tomar suplemento, podem formar mais cálculo também, consequentemente da proteína. E os cálculos, né? O que é os cálculos? Sim, por quê? Por que influencia, sabe? Porque é uma proteína. A independente é proteína. Então, se eu aumento a ingesta de proteína, consequentemente o meu pH vai ficar mais ácido, porque meu corpo vai jogar para fora o ácido proteína formado. E aí pode aumentar a chance de cálculo. Então, em relação à composição de cálculo, quais são os mais frequentes, né? Então, mais da metade, 80% dos cálculos são os cálcios, tá? A maioria deles de oxalato e de fosfato, e o restante de fosfato. Então a gente tem um tipo de cálcio, esse tipo que se subdivide em oxalato de cálcio e fosfato de cálcio, tá bom? Mas o mais comum é sempre oxalato. Tem os cálculos de estruvita, que são cálculos que a gente chama de cálculos infecciosos, porque tem algumas bactérias que produzem urease e depois também amônio. Então é um cálculo de estruvita. Cálculos de ácido úrico e, por último, cálculo de cistina, que é uma doença autossômica recessiva, com crianças que fazem cálculos também.
Então, para vocês pensarem, o cálculo mais comum é de sais de cálcio, principalmente oxalato de cálcio. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de oxalato de cálcio. Essa aqui é o formato dele, do oxalato de cálcio. Mas vai sair pela uretra esse cálculo cheio de espículos, né? Então, é mais frequente, o cálculo mais frequente, 80% é desse aqui, mais de 80%. Mais comum em sexo masculino, no homem. Ele é radiopato. O que é radiopato? Quem sabe? Isso, parece raio-x. Então lembra, já que ele é de cálcio, o osso parece raio-x. Então, ele normalmente vai aparecer no raio-x. Tá? E eles não são afetados por pH urinário. O que eu quero falar com isso? Eles podem crescer tanto em pH ácido urinário ou pH baixo. Tá? Agora de fosfato, o segundo mais frequente, né? Mas ele é um pouco prevalente, mais comum mesmo o de oxalato. É mais comum em sexo feminino, ele também é radiopato. É devido ao excesso de fosfato. Tá? E ele, tem interferência do pH alcalino. Então, se o pH urinário é mais alcalino, maior chance de formar o fosfato de cálcio do que outro tipo de cálcio. Tá? Então, esse sim é a interferência pelo pH alcalino. Ácido úrico, né? Então, esse ácido úrico, ele está aumentando hoje em dia a sua incidência pela síndrome metabólica, tá? Porque muitos pacientes têm obesidade, têm uma dieta mais ocidental, que come muita purina, e aí aumenta essa chance de fazer cálculos de ácido úrico. Também é mais comum em sexo masculino. Eles são radiotransparentes, são aqueles que não aparecem em raio-x. Tá? E ele sim também interfere com o pH. Eu preciso de um pH mais ácido para ele poder crescer. Né? Lembra, ácido úrico é ácido, então pH mais ácido na urina. Beleza? O próximo tipo de cálculo é o cálculo de estruvita, ou fosfato de amônio, aqueles formados por bactérias, né? Principalmente proteus, Klebsiella. O que elas fazem? Elas produzem uma urease. Essa urease, que é praticamente a ureia, ela se transforma em amônia. Essa amônia, ela aumenta o pH urinário, então deixa o pH mais básico, e aí deixa que a estruvita se precipite, formando esses cálculos mais coraliformes, que a gente chama. O que é o cálculo coraliforme? Eu vou falar de cálculo coraliforme. O cálculo coraliforme é como se fosse esse aqui, isso tudo é cálculo. São cálculos que eles fazem à volta da pelve renal. Então esses cálculos são mais comuns de cálculos de infecção urinária. Tá? Então quando eu falo cálculo coraliforme, vocês lembrarem que é mais comum ser o cálculo de estruvita. Tá? Uma doença praticamente muito ruim de se tratar, tem que abrir o rim para tirar o cálculo, é bem interessante. Cálculo de estruvita. Muito comum infecções de repetição, pielonefrite, essas coisas, de repetição. Causadas por essas bactérias, né, que é proteus, Klebsiella, produzem amônia. Tá? Cálculo de cistina. Lembra que a gente falou que é uma doença rara? Então, quando a gente vê criança com cálculo, é obrigatório a gente fazer a investigação, que pode ser de cistina, tá? Que é uma doença autossômica recessiva, que chama cistinúria. E são radiopatos também. Tá? Então, por que me forma cálculo, gente? Então, é uma junção de elementos químicos, na verdade, né? Eu tenho sais insolúveis, eu vou começar a formar cristais, que são micrólicos, então são microcálculos, com crescimento e agregação, e aí chega a formar o cálculo. Tá? Então a gente passa pela supersaturação da urina, ou seja, tem uma urina supersaturada, cheio de sal, cheio de ácido úrico, né? Cheio de oxalato de cálcio. E aí, dependendo do pH, se ele é básico ou alcalino, eu vou fazer crescer um dos tipos de cálculo. Tá? Depois que eu passo da supersaturação pelo pH urinário, eu vou ter uma nucleação. O que é isso? Então, aqueles sais que são dissolvidos, eles vão virar sólidos. Então, aquele salzinho que a gente dissolvia na água, na urina, ele começa a ficar mais rico, mais duro e mais sólido. Então, ele não vai ser dissolvido. E aí vem a nucleação. Ela pode ser homogênea, ou seja, pode ser só um tipo de cristal, por exemplo, de oxalato, ou ela pode ser heterogênea, então pode ter vários tipos de oxalato, ácido úrico, né, vários tipos em um cálculo só. Tá?
Então ela passa pela supersaturação, uma urina supersaturada, bastante soluto, né, e pouco solvente, então bastante sal para pouca água. Passa pelo pH urinário, então o pH urinário está muito ácido, vai crescer mais um tipo de cálculo, principalmente de ácido úrico. Vou ter a nucleação, aquele sal provavelmente poderia ser dissolvido, não é mais, ele fica mais duro, e vai ter a formação de um tipo de cálculo de soluto, de cristal ou vários tipos. Depois que eu fiz a nucleação, né, aquele sólido, eu vou ter um crescimento. Vou começar a crescer. Então vai crescer, vai agregar mais sal, mais ácido úrico. E aí eu vou ter pouco inibidor fisiológico. Isso aqui é importante. Quais são os inibidores fisiológicos para não formar cálculo, né? Então eu preciso, se eu sei que a minha urina é supersaturada, eu preciso deixar ela mais solúvel. Então tem que ter mais água, certo? Citrato é um protetor que a gente chama. Por quê? Por causa que ele se junta com o cálcio e faz com que o cálcio não se junta e não forma uma pedra mais solúvel, menos solúvel. Tá? Magnésio que se junta com o oxalato. E as proteínas de Stanhope, que é uma proteína que está nos túbulos, as proteínas, que elas vão evitar a formação de cristal, eliminando mais fácil ele. Tá? Então, pensando que os inibidores são água, citrato, magnésio e a proteína de Stanhope. Tá bom? Então, fisiologia, bem simples. Urina supersaturada, tem mais soluto que solvente. Meu pH vai interferir para, se for mais ácido, formar mais cálculo, por exemplo, de ácido úrico. Depois que tem esse cálculo, poderia ser dissolvido, ele cresce, fica sólido, que chama nucleação. Depois da nucleação, ele vai crescer para obstruir o rim. Depois eu vou ter pouca água chegando, então a gente pega menos água, menos citrato, né? Essa é a fisiologia, por isso que a gente forma cálculo. Não é comum a gente formar cálculo, tá? Então sempre é uma doença por trás disso. Professor, a questão dos inibidores é que se a pessoa tem menos, daí favorece? Isso, os inibidores. Então se a pessoa tem menos citrato, por exemplo, eu favoreço o meu rim a formar mais pedra de cálcio, por exemplo, tá? E manifestações clínicas, gente. Então a gente vai dividir as manifestações clínicas quando a gente está vendo que o cálculo está saindo. Por exemplo, cálculo dentro do rim, por exemplo, aqui, ó, ele não dói. O cálculo só vai doer quando o cálculo estiver saindo, tá? É muito comum o paciente chegar com ultrassom com um cálculozinho lá para a minha coluna dói por causa desse cálculo, mas ele não dói. Só vai doer quando ele estiver se movimentando ou obstruindo. Tá? Então, quando a gente tem um cálculo se movimentando, passa da pele, que ficou supersaturado, e desceu para o ureter, eu vou ter movimentos espasmódicos que vão estar apertando para poder fazer um movimento peristáltico, para poder jogar para fora, repetir de muscularismo. Tá? Esses cálculos, essa dor, tem uma duração de 20 a 40 minutos. Dizem que é uma dor mais forte que parto, né? Então eu falo que é uma pior dor que tem. Isso é muito ruim, a pessoa tem náusea, começa a vomitar, sudorese, se for um homem então desmaia, porque a gente é fraco mesmo, né? Tem síncope. E aí pode ocorrer a obstrução. Né? Então cálculos que são maiores que o diâmetro do ureter obstrui a passagem da urina e o rim dilata. E aí vem a dor, porque a gente estendeu a cápsula. Tá? E aí quando a gente pensa que o cálculo ele está andando, a gente tem 3 pontos de impactação. Né? São 3 regiões onde o ureter tem um menor diâmetro. Então, é na JUP, a gente chama junção uretro-pélvica. Né? Quando tem aqui a dor, em flanco, então começa a doer aqui. Tá? Quando o cálculo desce, na transição da artéria ilíaca, é 1/3 após a JUP, ela começa a doer o ligamento inguinal e testículo, e na mulher nos grandes lados. Tá? Então a dor, dependendo do cálculo quando for migrando, é diferente. Se for mais em cima, no flanco, descer no terço médio, é na região de testículos e grandes lados, tá? Inguinal. E se for na JUV, que é a junção uretro-vesical, vai ser como se fosse uma cistite. Né? Uma dorzinha que dói quando faz xixi, né? Faz pouquinho xixi. Então,
Só para receber da navio para comprar. Então, olha, tem 3 pontos de impactação. Eu falo JUV, terço médio e JUV, tá? São onde o ureter ele tem o seu diâmetro menor. E aí a pedra vai a musculatura vai tentar fazer a contração espasmódica e vai ter a dor, tá? Dor de 20 a 40 minutos, que vem junto com sudorese, com náusea, é muito comum em emergência isso. Então, JUV, terço e JUV. E aí, gente, a gente vai para o diagnóstico, né? O diagnóstico padrão ouro que a gente fala para os pacientes com cálculo é tomografia sem contraste, tá? Ela tem uma sensibilidade de 98%, uma especificidade de quase 100%. Então, se está lá, é cálculo, tá bom? Mas é muito comum a gente conseguir fazer um ultrassom mais barato do que uma tomografia. Então, a segunda opção é o ultrassom, principalmente pacientes que estão no ambulatório, né? A gente faz ultrassom. E gestante também, para não expor ela a uma radiação. Mas na prova, se perguntar o padrão ouro na vida real, o padrão ouro de cálculo é TC sem contraste. Porque o contraste ele falseia a pedra, que ela fica brilhosa também. Tá? Podemos utilizar o raio-x, por exemplo, na UPA, que a gente não tem ultrassom e tomografia, a gente pode pedir um raio-x do abdômen e ver se a gente consegue ver os cálculos radiopáticos. Tá? E a uretrografia escritora, né? É um exame mais difícil de fazer, injeta contraste pela uretra, tá? E aí fica mais difícil. Mas o padrão ouro é a tomografia, sem contraste, tranquilo. Então a gente já sabe como é que o cálculo se forma, né? Onde ele pode parar os sintomas, o diagnóstico e o tratamento. O tratamento ele vai dividir em 2 fases: tratamento de emergência e tratamento da causa. O tratamento de emergência a gente vai depender do exame de imagem, porque eu preciso saber aonde a pedra está e qual o tamanho da pedra. Tá? Por quê? Porque tamanho de pedra menores que 1 centímetro, eu vou conseguir fazer terapia expulsiva com medicamento. Como é que a gente usa? Usa anti-inflamatório, né? Que não gosta muito, mas nesse caso a gente utiliza. Na verdade, a gente prefere usar a segunda opção do que a primeira. Tá? São os bloqueadores alfa-adrenérgicos, eles vão fazer bloqueiam a musculatura lisa e fazem com que o ureter dilate um pouco, tá bom? Pode usar bloqueador de canal de cálcio, que é efeito pequeno, mas pode levar a hipotensão. E a gente não tende a hidratar. Muita gente fala assim, passa soro, faz soro, que o cálculo vai sair. Mas não sabe que eles podem até piorar se chegar uma obstrução e o rim aumentar a hidronefrose, tá bom? Então lembre-se, cálculos menores que 1 centímetro a gente tenta a terapia de expulsão medicamentosa. Anti-inflamatório ou bloqueadores alfa-adrenérgico, tá? Essa terapia expulsiva, ela vai de 4 a 6 semanas. Imagina o paciente de dor até 6 semanas, né? Mas eu vou falar na literatura. E a gente sempre cita um ultrassom com 7 a 14 dias depois que a gente iniciou o tratamento possível para ver se a hidronefrose aumentou, ou se o cálculo saiu, ou se o cálculo não se mexeu, para a gente ver se vai para o próximo passo, tá bom? Então, no dia a dia, o que a gente costuma fazer? Cálculos menores de 0,7 a 1 centímetro, ele está no um terço médio ou na JUV, na vesical, a gente tenta iniciar a terapia expulsiva. Com 14 dias a gente pede um ultrassom. Se o cálculo estiver descendo ou não tiver aumentado a nefrose, a gente mantém o tratamento. Agora, se em 14 dias a gente viu que não adiantou nada, a gente já manda para fazer esse procedimento já cirúrgico, tá? E aí, isso aqui é importante, mas na emergência também. Você fez ultrassom, ele veio 1,2 centímetros, por exemplo, de cálculo. Ou o paciente tem uma infecção urinária associada já. Então tem um cálculo obstruído, uma infecção urinária. Ou sintomas refratários, daquela vez que a gente tentou fazer terapia medicamentosa não resolveu, virou refratário, ou tem uma obstrução persistente pelo exame de imagem que a gente fez, ou tem uma injúria renal aguda já associada, a gente precisa do urologista, tá? Então chama o uro e elas vão fazer procedimento urológico. Ou vão fazer nefrotripsia, ou vão fazer logo, ou vão fazer defutânea aberta, eles vão decidir, tá? Então, cálculos maiores que 1 centímetro, ou virou refratário no nosso tratamento clínico, a gente chama o uro para eles tirarem o cálculo cirúrgico, beleza?
Então, esse é o tratamento na emergência. O paciente foi para emergência, tirou o cálculo, tranquilo, resolveu pela URO, manda para a NEF para a gente avaliar. Tá? Porque a gente tem que decidir ver a causa. Porque lembra no começo que a maioria vai voltar a fazer cálculo se a gente não conseguir descobrir a causa. Tá bom? E a gente começa a fazer uma abordagem inicial. A abordagem inicial vai fazer o quê? História focada nos pacientes, fatores de risco. Então, vou falar para o paciente, você tem história de nefrotismo na família, ver quem tem cálculo na família, irmãos, pais, né, primos de primeiro grau, avós, ver a questão urinária, bebe muita água, bebe pouca água, tá? Bebe muito refrigerante de cola, tem muito fósforo, então aumenta a chance de fazer mais cálculos de fosfato, bom? Avaliar a anatomia do paciente. Tem alguns pacientes que tem alguns casos anatômicos, por exemplo, rim ferradura, né, ou rim pélvico, tem mais chance de fazer cálculo por alterações anatômicas, porque não consegue 100% tirar os cristais lá do rim, então formam mais cristais. Tá? Avaliar a dieta do paciente, então perguntar o que ele come, se come muita proteína, toma whey protein, toma creatina, né, ficar indagando isso. Ver se o paciente tem algum distúrbio metabólico, ácido úrico, né, obesidade. Gente, eu não sou contra a whey proteína e creatina, tá? Então, mas quem tem cálculo a gente tem que evitar. Mas quem não tem, pode tomar vontade. Aí, bateu. Né? Aí pode ficar esse pouco. Vou avaliar também algumas doenças secundárias que formam cálculo, né? Principalmente quando é criança ou jovem que fazem muito cálculo de repetição. Então, hiperparatiroidismo primário pode tomar cálculo, uso de muita vitamina D e absorve mais cálcio, consequentemente excreta mais cálcio, né? Diabetes, ácido úrico, essas outras coisas. Né? E aí, além depois de fazer essa investigação de anamnese, eu vou para testes radiológicos, peço uma tomografia, para a gente avaliar se tem cálculo. Eu não consegui ver com ultrassom, porque isso depende do médico que faz, depende se consegue ver a questão abdominal, porque às vezes o ureter é muito pequeno, não consegue ver cálculo no ureter, consegue ver só o rim. Então a gente pede uma tomografia para a gente analisar a parte anatômica mesmo. Pode ser sem contraste, tá? E aí eu vou fazer a análise da pedra. Quando o paciente excreta a pedra, tira a pedra, a gente pede para ele guardar, para ele fazer uma análise, né? Pelo menos um cálculo. Isso aqui é um caso real, tá? No consultório. Então a gente pede para analisar a pedra, para a gente avaliar qual é o tipo de cristal que tem nela, para a gente poder melhorar o tratamento desse paciente. Esses exames não fazem em todo lugar, por exemplo, a gente faz só em Porto Alegre, mas aqui a gente manda para fora, Porto Alegre. Então quem tiver história de cálculo na família ou quiser investigar, a gente tem esse site, a gente entra no site, faz um cadastro e vocês enviam a pedra para lá e eles mandam análise pelo e-mail. E a gente viu que através desse análise tinha 100% de fosfato de cálcio, né? E aí a gente vai começar a tratar focado nesse fosfato de cálcio para evitar a formação de mais pedra. Então beleza, então o paciente chegou lá no consultório com ultrassom, no rim, bonitinho, uma pedrinha, estou com dor lombar, dor não é do rim, tá? Falar que não dói, eu tenho que ter uma placa lá no meu consultório, que não dói. Esse paciente falar que é da cor. Quando que eu vou investigar esse paciente? Todo mundo? Vou fazer essa investigação metabólica de todo mundo? Né? Não é de todo mundo. Então, pacientes que têm cálculos assintomáticos, eu só vou fazer a avaliação metabólica se os pacientes possuírem múltiplos cálculos, possuem 3 em um lado, 3 no outro, né? Múltiplos cálculos, ou pacientes que são assintomáticos, com um único cálculo, mas que exercem uma atividade de alto risco. Por exemplo, piloto de avião, né? Então vai que ele tem uma crise lá em cima no piloto de avião, imagina a crise lá no alto, né? Coitado. Aí mata o povo do avião. Então a gente vai investigar para a gente evitar a formação de mais pedra, tá bom? Ou aqueles pacientes que têm pedra única, mas eles viajam muito, caminhoneiro, né? Então a gente investiga para não ter essas crises. Ou aqueles pacientes que têm algum déficit psiquiátrico, ou já tem AVC, acamado, né? Ou paciente com síndrome de Down, que é mais difícil da gente conseguir quando tem crise, coitados, né? Ficam mais propícios a essas alterações, a gente já investiga também, tá? Mas paciente for híbrido, jovem, um cálculo, a gente só acompanha, né? E o acompanhamento a gente pede
o ultrassom, viu que tem um cálculo lá, repete a ultrassom daqui a um ano, daqui a um ano, 6 meses, vê se o cálculo fez mais cálculo ou se o cálculo cresceu. Se esse cálculo mantiver o mesmo tamanho, a gente mantém acompanhamento com o exame de imagem. Se esse cálculo aumentou ou fez novo cálculo, a gente faz o exame de investigação completo, tá bom? Como é que é esse exame de completo de investigação, gente? Então, vai depender do exame de sangue, do exame de urina. Preciso ver meus eletrólitos do meu sangue, meus eletrólitos urinários. Eu preciso fazer pelo menos 2 coletas de urina em 24 horas, tá? Cada coleta de urina em 24 horas eu preciso ver o volume urinário para ver se o paciente fez xixi adequado, o pH urinário, o meu cálcio, o meu ácido úrico, o meu citrato, todos esses exames eu vou deixar para vocês aqui depois certinho, como é que a gente pede. São esses aqui, basicamente, né? Então eu vou avaliar a minha creatinina urinária para ver se a coleta foi bem feita, ácido úrico urinário para ver se tem algum ácido de ácido úrico, né? Oxalato, cálcio. Então é mais fácil pegar um cálculo e mandar para análise do que fazer 2 vezes essas coletas aqui, que é muita coisa. Por exemplo, isso aqui é o que eu uso no meu consultório para poder analisar os cálculos. E nem sempre, raramente, vou te falar para vocês que a gente consegue achar causa com esses exames urinários. Porque depende muito do laboratório, a amostra, como é que vai ser colhida, né? Às vezes o paciente perde a amostra, não coloca na geladeira, tá bom? E como é que a gente colhe esses exames de 24 horas? Vocês sabem como é que colhe os exames de 24 horas? Já falei? Tira água e coloca o leite adequado. Né? Então, vamos lá, para a gente orientar o paciente, pegar uma garrafa PET de água, ou o próprio laboratório dá para a gente pede para ele ficar em casa 24 horas, por exemplo, de domingo para segunda, para não ter erro de perder. Não pode perder um banho, tá? Vai acordar de manhã cedo, escreve a hora 7 horas. Primeira urina da manhã despreza, no vaso toda, não é só jato médio, é tudo. Despreza tudo e aí começa a colher o xixi que fizer, de manhã, tarde, de noite, tá? Imagina a mulher fazendo aquele furadinho da garrafa PET, é muito difícil. A urina se extravasa, é bem complicado. E aí, todo xixi que fizer, colhe, guarda na geladeira, para não precipitar. Depois colhe as 24 horas no dia seguinte, a primeira urina da manhã, coloca no pote e encerra as 24 horas, tá bom? Então eu preciso, pelo menos, 2 coletas de urina em 24 horas em ambiente ambulatorial, tá? E eu só vou avaliar os pacientes que tiveram crise renal 1 a 2 meses após o paciente se recuperar, para não dar interferência, tá bom? Então, paciente em crise, só volta para o consultório depois de um mês para a gente avaliar a causa, e pelo menos 2 coletas de 24 horas para a gente ver se realmente não tem nada que a gente achou, tá? E se puder pegar um cálculo para a gente mandar para análise, melhor ainda. Vamos falar um pouquinho das doenças. Então, a principal doença, lembra disso, de cálculo, neoplitias, que se chama hipercalciúria, tá? É o excesso de cálcio na urina, tá bom? Seja por algum componente externo, por exemplo, vitamina D, uso de excesso, hiperpara, ou seja por uma hipercalciúria idiopática, tá bom? Lembrando que as hipercalciúrias idiopáticas são 95% dos casos, então tem que ser isso, hipercalciúrias que eu não consegui achar a causa, tá? Então quando eu pego um paciente com hipercalciúria, ou seja, o meu cálcio urinário tem mais de 300 mg em 24 horas no homem ou 250 mg na mulher, eu preciso avaliar meu cálcio sérico para saber se meu cálcio sérico está em excesso, por isso que meu rim está trabalhando demais, ou meu cálcio sérico está normal, mas o defeito está provavelmente no meu rim. Peguei meu cálcio sérico, vi que ele está normal, provavelmente é hipercalciúria idiopática, ou seja, não tem causa de excesso de cálcio, tá bom? Se eu tenho hipercalciúria, mas o meu cálcio sérico está elevado, eu vou atrás de doenças que elevam o meu cálcio. Por exemplo, hiperpara primária, que é o mais comum, hipervitaminose B, está quase sendo mais comum do que hiperpara, e outra doença glomerulosa, principalmente sarcoidose, tá bom? Então eu peguei o meu cálcio na urina elevado, eu vou, primeira coisa, segunda coisa, fazer meu cálcio sérico, e vou dividir normal e elevado, tá bom? Depois que deu o diagnóstico desse hipercalciúria,
idiopático, porque se for hipercalciúria secundária, a gente tem que tratar a causa secundária, vou tratar vitaminose, suspenda a vitamina D, vou tratar a hiperparia primária, tira a paratireoide. E sarcoidoses, vou tratar. Se for primário, eu vou tratar o meu paciente com diuréticos, tiazídicos. Vou falar para ele, ó, mantém sua dieta normal de cálcio para um pouquinho mais, para evitar a agregação de oxalato. E fale diminuir essa proteína. Porque a gente sabe que esse oxalato a gente pode piorar com o aumento de proteína. Tá bom? Por que piora com o aumento de proteína, gente? Porque a gente tem algumas coisas que a gente acha que deve, né? Na nefrologia, nem tudo é 100%, porque são muito excluídos os estudos. Na cardiologia, que tu fala assim, é isso e é isso. Na nefrologia fica um pouco mais interrogado pra gente. A gente vai mais. Muitas pessoas que trabalhavam na nefrologia vão sugerindo. Tá? Então eles falavam que a hiperproteína, excesso de proteína na dieta, ela poderia aumentar a produção de ácido durante o metabolismo, tá, proteico. E aí, consequentemente, se eu tenho mais ácido, eu vou ter mais cálcio jogando para o xixi. Tá? Vou reduzir a absorção tubular de cálcio, ou seja, deixo mais cálcio na minha urina, excesso. E também o mecanismo de aumentar a taxa de filtração. Porque como a gente tem uma proteína, excesso de proteína aumenta o fluxo renal, por ela ser anti-inflamatória, ela aumenta a artéria eferente, aumenta a artéria aferente, passa mais fluxo, aumenta a minha taxa glomerular. Então ela deixa filtrando mais. E aí, consequentemente, fica filtrando mais cálcio, jogando mais cálcio para a minha urina. Tá bom? Mas pensando em tratamento medicamentoso, a gente vai pensar em diuréticos tiazídicos. Tá? E cuidado com a furosemida, porque ela faz aumentar o cálcio na urina, piorando ainda mais o cálculo de hipercalciúria. Então vamos lá, um pouquinho na fisiologia, gente. Por que o tiazídico melhora, né? Ou diz que o tiazídico melhora um pouquinho a hipercalciúria. Então, se vocês lembram ainda da fisiologia que foi passada lá para vocês no começo, a gente sabe que mais da metade do cálcio é reabsorvido e é feito por divisão passiva do tubo contorcido distal, certo? Então, isso aqui é um tubo contorcido distal, botinho aqui. Difusão passiva é quando vem, sem gasto de energia, lá para o sangue. Aqui é o sangue e aqui é o lume, que é a urina. Tá bom? Tem 80% por difusão passiva no tubo contorcido proximal, 10% por transporte ativo, regulado pelo PTH, então o PTH vai lá no tubo e vai falar assim, ó, absorva mais cálcio ou excrete mais cálcio, dependendo do estímulo que vai fazer lá no PTH paratormônio. Tá? E o resto, 10% mais ou menos, é na alça de hêmero, lá na via paracelular. Pensando no tiazídico, onde o tiazídico age, gente? Quem sabe? O tiazídico não. Distal. Qual é o canalzinho que ele vai agir? Você comentar. Então existe um canal que chama MCC, que é só de 2 cloros, que é esse aqui. Esse MCC, o que ele funciona? Quando ele não está bloqueado, ele vai fazer com que o Jó absorva mais, porque o nosso rim ele é feito para absorver sódio e água. Tá? Esse canalzinho funcionante, ele vai absorver sódio do sangue. Quando ele absorve sódio do sangue, vem cloro também. Então é um positivo, é o sódio, e um negativo. Certo? Beleza? Quando eu faço isso, fica eletroneutro aqui. Quando eu bloqueio esse, a gente vai bloquear esse canalzinho aqui, MACC. Quando eu bloqueio isso, vai ficar mais sódio e mais cloro. Certo? Vai ficar muito mais sódio do que cloro. E aí, para equilibrar, eu preciso tirar um positivo para voltar para a urina, para ficar eletroneutro, mesmo branco. Certo? E quem que vem para cá, para a urina, o que não vai para o sangue? O cálcio. Então o cálcio fica mais na minha urina. Isso é se não bloquear, tá, gente?
Se eu bloqueio isso aqui, o cálcio vai precisar vir para cá, porque vai estar sódio aqui, vai estar positivo, então não posso estar muito positivo. Então quem vem para o meu sangue é o cálcio. Beleza? Vamos de novo, para não confundir. Deixa eu limpar aqui. Tubo contido distal, urina e sangue. Então existe no tubo contido distal um canal chamado MCC, sódio 2 cloros. Beleza? O que ele funciona? Ele vai absorver o sódio no meu sangue com 2 cloros. Ficando aqui menos negativo, vai ter que vir algum positivo. Quem vem? O cálcio. Então fica mais cálcio na minha urina. Beleza? E fica. Vamos lá. Porque além disso tem alguns mecanismos. Mas vamos lá. Ó. Se eu tenho 2 sódios aqui, sódio, cloro. Quando eu venho 2 sódios para cá, quando eu venho um sódio para cá, vem 2 cloros. Então vai ficar negativo. Vem um cloro, positivo, negativo. Só que nesse meio tem a absorção de outro canalzinho que chama NCX1, que é quando eu mando sódio no meu sangue. Consequentemente vai ficar mais negativo lá, porque eu estou criando mais sódio desse canalzinho aqui, ó. MCK1. É difícil, mas é porque tem dois tipos de canais. Tem esse MCC e esse canalzinho que chama MCX1, que ele transporta 3 sódios para o lado do sangue e aí fica mais negativo do outro lado. Não? Vamos lá. Vai dar certo. Então, existem 2 canaizinhos, o MCC, que é esse aqui, e existe esse aqui, MCX1. O MCC, que é sódio 2 cloros, ele vai jogar sódio para cá e cloro. Tá bom? E o MCC, ele vai fazer o quê? Ele vai absorver 3 sódios para cá. Então, ficou positivo, 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 4 positivo e 1 negativo. Aqui. E aqui ficou mais negativo, então, desse lado do xixi. E aí, para compensar a negatividade, tem que mandar um positivo. Quem vem para cá, o cálcio e o magnésio. Tá? Se eu bloqueio esse canal aqui, vai ter mais sódio aqui. Sódio, sódio. Se eu não preciso mais positivo, quem vai para o meu sangue? O cálcio. Por isso que eles falam que tiazídico, eles jogam o cálcio no sangue. Porque ficou mais sódio no meu lume urinário, tem muito positivo, então eu não posso deixar tudo positivo. Ele reabsorve o sódio. Tá bom? Só isso não pode gerar muito na prima. Hã? Isso não pode gerar muito na prima. Na verdade, gera uma hipernatremia. Não, Ou hiponatremia, isso. Porque eu estou tirando sódio e água. Então, uma das causas, efeitos colaterais do tiazídico, principalmente em idosos, é hiponatremia. Tá? Perfeito. Porque eu estou tirando sódio, principalmente minha água, então vai ter dando mais sódio e água. Então, a gente investiga nos pacientes que têm hiponatremia se usa direto do tiazídico. Tá? Professor, então diminui o canal MCC e aí vai aumentar a liberação de cálcio? Na verdade, ele vai inibir o MCC, eu não vou absorver, não vou mais reabsorver sódio, e consequentemente o cálcio que estava na minha urina, ele vai passar para o sangue. Então vai reabsorver, né? Vai passar. De forma aqui na paracelular. Tá? Por um canalzinho que chama aqui esse TRPV cálcio. Então esse aqui, se eu bloqueio o meu MCC, fica mais positivo, o cálcio passa para o meu sangue. Tá? Beleza? Então, por isso que o tiazídico, teoricamente, ajuda no caso de hipercalciúria. Tá?
E por que o diurético furosemida piora a minha hipercalciúria? Então, vamos lá. Vou tentar explicar aqui. Isso aqui lembra que 10% do cálcio ele é reabsorvido paracelular aqui na alça de Henle, que a gente falou lá, essa parte aqui, ó. Tá bom? Então, paracelular é isso aqui. Entre duas células, passa para cá o meu cálcio. Existe na alça de Henle um canal chamado MKCC, sódio, potássio, 2 cloros. Tá? O que faz sódio, potássio, 2 cloros? Absorve um sódio, 2 cloros e um potássio. Tá vendo que ele fica eletroneutro? Porque foi 2 e 2. Tá bom? Só que na minha célula eu não posso ficar muito potássio. Porque lembra que potássio em excesso pode até liso celular, ele pode causar arritmia, essas coisas. Então existe um canalzinho chamado ponto que faz com que o meu potássio volte para cá. Tá? E aí não fico mais eletroneutro, eu fico mais positivo. E para isso não ficar eletroneutro de volta, eu preciso ver algum positivo. E quem vem, o cálcio ou o magnésio, o sangue. Esse é o efeito da bomba sódio, potássio, 2 cloros. Tá? Se eu bloqueio esse canal sódio, potássio, 2 cloros, um diurético de água, que é a furosemida, eu não vou ter mais eletroneutridade, vai ficar positivo e negativo desse lado, vai ficar eletroneutro do xixi. Só que lembra que está saindo potássio pelo canal de Ronco, vai ficar mais positivo. E aí, além disso, eu não vou fazer com que o meu cálcio venha para cá, então ele bloqueia tudo. Então a furosemida, ela bloqueia tudo. Então ela passa magnésio, passa cálcio, passa sódio, tá? Então ela bloqueia, quando eu bloqueio um diurético, eu aumento a minha calciúria por bloqueio nesse canal MACC. MKCC, tá bom? Se eu bloqueio isso, o meu gradiente positivo do número tubular vai desaparecer e eu reduzo a adição de cálcio tubular. Fica o cálcio mais alto xixi. Então resolvi. Vai eliminar o cálcio? Elimina o cálcio. Por isso que a furosemida, ela aumenta a calciúria. Ela pode piorar a calciúria. Porque se eu bloqueio, meu canal MCC bloqueia tudo. Aí vai passar magnésio, cálcio, tudo para minha urina. Tá? Agora tá. Então, hipercalciúria a gente conseguiu já ver como é que funciona. Hipocitratura. Lembra que o citrato é um dos mecanismos de proteção? Né? Então, eu vou falar que a gente tem uma hipocitratura quando o meu exame de 24 horas tem menos de 320 mg de 24 horas na urina. Tá? Por quê? Porque o citrato ele funciona como uma base. Ele vai inibir que os sais de cálcio eles se juntam e formam cálcio. É muito comum na prática, muitos médicos verem que o paciente tem nefrolitise e já iniciarem citrato para o paciente. Tá? Mas lembre-se, se você der citrato, o meu pH fica mais básico e aumenta a chance, se for de oxalato, de fazer mais cálculo de oxalato. Tá? Então a gente tem que investigar para depois tratar. E aí, se eu vejo que o paciente tem menos de 120 mg em 24 horas, eu dou diagnóstico de hipocitratura e o tratamento é dar citrato para o paciente. Tá? E aí eu dou um comprimidinho de citrato. E tem algumas medicações que podem fazer aumentar mais cálculo, como por exemplo, indinavir, que é um remédio para HIV. Então eles formam pequenos cálculos, é muito difícil ver, nem de qualquer frequência a gente consegue ver, e a cristalização direta do medicamento. Tá? Então a gente vê que o paciente tem muita crise, muitos cálculos, e usa esse remédio, precisa trocar esse remédio. E o topiramato, que ele faz umas alterações urinárias. Esses cálculos mais acidosos, sublaterais, também pode aumentar a formação de cálculos. Então, danavir e topiramato são os que mais formam cálculos. Tá bom? Então, em geral, gente, o que tem que fazer? Todo paciente com cálculo, ainda não achei a causa, eu vou investigar, mas vocês podem já fazer. Reduzir o sal do paciente, a gente sabe que muito sal já vai cristalizar mais. Reduzir a proteína do paciente. Aumentar a ingesta de água, então 30 ml por peso corporal do paciente. E fazer atividade física. Então a gente sabe que esses mecanismos, em gerais, é para todos os tipos de cálculo, independente se é de ácido úrico, se é de oxalato. Tá? E alimentos cítricos, né?
Então, o que eles falam de alimentos cítricos? Se eu der para o paciente alimentos cítricos, vai vir mais citrato, tá bom? Mas lembre-se que alimentos cítricos também tem muita frutose, muito açúcar, não ganha muito peso. Então, só existe um estudo falando disso, de dar citrato, mas que, por exemplo, para você repor 10, não me ligando para mim lá da Oi. Para você dar um comprimido de citrato, você tem que tomar 25 copos de suco de laranja. Então, imagina a pessoa tomar tudo isso, vai engordar um monte, vai ter esse metabólico, vai ter ácido úrico. Então, né, vida normal, tome só laranja de boa, seu irmão tranquilo, mas não aumente consequência disso. Tá? E aí vamos pro resumão aqui. Primeira. Vamos lá. Então, a gente sabe que é mais comum em homens jovens. Homens jovens. Por que homens? Porque o homem já não bebe muita água, já é um pouco mais gordinho que as mulheres, é mais desleixado a maioria, na verdade, né? Com mais proteína, tá bom? Já é mais comum no homem. O senhor também dá uretra? Não, na uretra só se tiver algum defeito anatômico pode formar mais cálcio, mas independente não tem muita relação. Fatores de risco a gente sabe. História familiar é positiva. Se eu bebo menos água, né? Então, hipertensão, diabetes, metabólica, beleza? Fisiopatologia, então preciso de uma supersaturação na urina, aumentar os meus solutos e diminuir o meu solvente. Vai formar os cristais, vão crescer e vão formar um cálculo. Tá? Composição, principal cálculo, qual que é? Salato de cálcio, são de cálcio, tá bom? Principalmente de oxalato. Estruvita vem depois, ácido úrico e cistina. A minha clínica, meu diagnóstico, padrão ouro. Precisa encontrar. Né? Segunda opção, ultrassom ou gestante de ultrassom. Se eu tiver na UPA, posso usar um raio-x, mas é muito difícil ver, mas dá para pedir. Minha clínica vai depender de onde a pedra está impactada. Até então, os que são mais radiopagos eu vou poder descer. Isso. Todos os cálculos conseguem ver em TC. Aí quando a gente usa radiopaco, e radiopaco é para raio-x. Tá? E aí a gente vai fazer a tomografia dos pacientes para a gente padrão único. Clínica vai depender de onde o meu cálculo está impactado, tá bom? Então ela vai vir, se tiver paradinho no meu rim, não dói, não é o cálculo que está doendo, só se eu estiver saindo, né? O que é comum a gente ver? No ultrassom, a gente vê um cálculo parado, mas com 2 vezes pode ser um cálculo uretético que eu não consigo ver no ultrassom. Aí na tomografia ele está lá. Mas se tiver na junção uretropélvica, eu vou sentir o quê? Dor e flama. Desceu para 1/3 distal. Vocês lembram, né? Quando fala de testículos. Quando desceu para o uretro vesical, vou assistir, né? E aí pode vir com pressão com jordano positivo, porque está inflamada, acaba de estender, está com hidronefrose, inflamou, né? Vem com a cólica ela é tempos, então ela vai começar 20, 40 minutos, ela para, depois ela volta, que é tipo encíclica, tá bom? Tratamento. Então a gente vai tratar, dividir em 2 fases, emergência e consultório. Na emergência, quando que eu vou usar a terapia expulsiva medicamentosa? Até um centímetro. Até 1 centímetro, menor que 1 centímetro a gente quer fazer terapia expulsiva, tá bom? Por quanto tempo? 6 semanas. Reavalia esse paciente em quanto tempo? Não melhorou? Se o cálculo for maior que 1 centímetro, já chamou para avaliar, tá? Se for no SUS, eles vão querer operar, se for no particular, ele opera. É isso aí. Tá bom? Então esse é um resumão. Lembrando que tudo passa, às vezes igual uma pedra, renal passando pela uretra, mas vai passar. Tá bom? E aí, se tiver dúvida, pode perguntar. Não ouvi. No caso de terapia expulsiva, que a pessoa não esteja ali na cabeça, por exemplo, Certo. você usa aquela autoridade de consulta. Então, assim, né? Pode usar e pode associar junto com um anti-inflamatório, por exemplo, se não tiver disfunção renal, né?
O que a gente usa muito também é dipirona. A gente sabe que a dipirona ela ajuda a dilatar um pouquinho o ureter, né? Então a gente pode associar vários remédios juntos. Então começa com a silosina, 0,4 miligramas, associa com o inflamatório para aliviar a dor e aumentar um pouco o ureter e deixa aí. 7 dias, 14 dias e avalia o paciente. Se o paciente começar a ter febre, a dor não passar, nada, a gente já pede para tirar a febre. Aí, a pergunta que acontece. A pedra ela também não vai estar grande, né? E aí, assim, no começo você pode estar lá na live, por exemplo. E aí depois você não pode botar uma hora que depois passa aqui, se ela está grande. Tomografia? Não pode. Você ela está primeiro para saber se ela está. Aí, a segunda, você não pode ter o ideal de o que você faz? Na verdade, a tomografia, a gente não tem esse intervalo de tempo específico, né? Então a gente vai pesar o risco e o benefício. Se vale a pena a gente repetir. O que a gente comum a gente fazer é pedir ultrassom. Tá? Então a gente viu o ultrassom que tem uma hidronefrose, está leve, a pedrinha está lá impactada. Faço 7 dias, 12 dias. Repito o ultrassom, que é mais fácil, né? Porque vem de radiação. Esse ultrassom aumentou a hidronefrose, então aumentou a urina. E a pedra manteve no mesmo lugar. Aí já não tem mais porque não ter essa previsão possível, a não ser que o paciente esteja sem dor e queira fazer ainda mais por um mês. Tá? Mas eu posso auxiliar pelo ultrassom. Tá bom? Mas a tomografia eu posso repetir sim, em 2 dias, 3 dias, não tem problema, mas fazendo esse benefício. Porque é uma radiação muito pequena, não é tão grande assim para fazer câncer, por exemplo. Entendeu? Não, isso não foi enviar. Escolher assim, daqui a pouco. Citratura? Sim. O que é hipocitratura? É a diminuição do citrato na neurina. O citrato é um protetor renal. O que vai fazer? Ele vai pegar o cálcio, vai se juntar com o cálcio e vai não deixar que o cálcio junte com outros cálcios para formar pedra. Então é como se fosse um quelante de cálcio. E quando eu faço isso, o citrato ele é básico, a neurina fica mais básica. Tá? E aí, consequentemente, eu vou diminuir a chance de tomar outro tipo de cálcio, ácido úrico, por exemplo. Tá bom? Então, quando eu pego esse citrato na minha urina que está abaixo de 320, eu falo que ele tem uma hipocitratura. O tratamento é dar citrato para o paciente, que é um comprimido, que é o litocite. Aí está. Tá? O que mais? Mais alguém? Alguém aí? Boa? Como que a gente age no escrito? Vou escrever NCC. Uma bomba de NCC. Mas tipo, a gente tem que saber explicar que vai passar um cálcio, um fosfato, ou só falar que vai bloquear o canal lá e vai ter aumento da reabsorção disso. Saber qual canal que ele bloqueia, né? Que é qual canalzinho, se é o NCC, se é o C2. Mas não precisa falar assim, vai passar tal coisa, tal positivo, negativo. Então semana que vem vai ser uma aula de infecção urinária. Depois é bem tranquilo, depois da aula vocês fazem várias perguntas. Se você tem dúvida, a gente vai tirando as dúvidas. A prova é bem tranquila. É só pra falar que tem alguma provinha mesmo, nada, tá? Então passa ela semana que vem pra gente ver se a gente vai ter aula da prova. Faz umas questões, a gente responde, tem professor também assim, a gente É verdade. Modelo? Pra gente saber se mais ou menos dá pra Se eu puder que o modelo, eu não vou ter mais cabeça da questão na prova. escolhe duas para ele. Professor, passa 20 questões, pega 10 da prova. 20 questões, você 10. Cobra. Faz as questões, a gente resolve no sala e ele fala, olha, eu vou comprar na prova aqui. Bora ver.